Estamos falando do cenário macroeconômico, vamos virar a página, né? Os DIs afetam diretamente as companhias. Vamos começar falando de uma que não sai da boca do povo. Aliás, não sai da boca do próprio presidente da República, Isso né, é Gui? verdade, Vini. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista transmitida pelas redes sociais que está tentando mudar a Petrobras. Segundo ele, a companhia tem uma ganância enorme e sua privatização é difícil. O presidente vê a estatal como refém dos acionistas minoritários. Bolsonaro diz esperar que não haja novos reajustes de combustíveis e que essa questão seja resolvida em breve. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a defasagem do preço da gasolina atingiu 20% e a do diesel 14%. Obrigado pelas informações, Gui. Vamos lá, ó. Petri 3, agora, papel ordinário de Petrobras, cai 0,50%, R$ 33,00 com mais 59 centavos, preço de tela. Petri 4, o papel preferencial da companhia, aquele que tem mais liquidez, hoje, cerca de R$ 1 bilhão de volume projetado aqui para Petri 4. Nesse momento, R$ 30,00 com mais 4 centavos, preço de tela, R$ 30,00 com 4 centavos, queda de 0,76%. Arlindo, como que você enxerga essa situação? Mais uma vez, o presidente Bolsonaro falando sobre Petrobras. Rapaz, vocês só me botam em complicação. Mas vamos lá, vamos por partes, tá? Acho que os nossos, eu ia falar os nossos eleitores, os nossos ouvintes aí que são eleitores também, né? Todo mundo vota. Obviamente, mas não nosso. Mas enfim, o que as pessoas precisam entender primeiro é que uma intervenção direta na Petrobras, a gente tem hoje mecanismos que blindam a empresa, estatuto social, lei das estatais, etc. Então, não é tão fácil assim de se fazer. O Bolsonaro, o Lula, todos eles vão atacar a Petrobras daqui para as eleições, porque inflação é o fator mais que tira mais créditos ali de um político. Só que a gente tem que entender também o seguinte, a gente é muito dependente, tem uma dependência relativamente grande da importação dos combustíveis. E como o Gui colocou, a gente já está com a defasagem aí voltando os 20%. Então, só para deixar bem claro o que acontece se a Petrobras não aumentar, não fizer esse repasse. Quando ela não faz isso, o Gui lá que vai fazer a importação, trazer a gasolina lá dos Estados Unidos, seja de onde for, e vender aqui no Brasil, ele tem que ter alguma margem de lucro, porque senão ele não vai fazer. Ele não vai fazer caridade. A empresa tem que ter alguma margem. Então, se ela pega uma gasolina lá fora mais cara e vai vender aqui mais barata, a empresa quebra. Não tem nenhum sentido econômico de se fazer isso. Então, quando a gente tem essas defasagens aí mais altas, a companhia tem que fazer esse repasse. E isso é causado por todo um problema aí que se gerou no nosso mercado de combustíveis. Eu acho que é um mercado disfuncional. Primeiro começa ali com o monopólio da Petrobras. A gente não tem aí um mercado pulverizado de refino, distribuição, etc. Tem uma carga tributária muito alta em cima dos combustíveis. Então, tudo isso criou essa disfuncionalidade nesse mercado e que não é tão fácil assim de se resolver. Eu acho que uma solução, entre aspas, passaria ali por alguma medida do governo que viesse a ter alguma natureza ali de subsídio, sei lá, utilizar dividendos ali no fundo de estabilização. Isso pode trazer ali alguma amenização nessa pressão de preços e, consequentemente, a revisão da carga tributária, como já vem sendo discutido ali no ICMS. Porém, isso não resolve o problema da disfuncionalidade do mercado. Você tem ali, teria que ter um mercado com maior eficiência, sem ter um monopólio da Petrobras, e a gente já passa aqui para discutir privatização, etc. Então, isso só para dar essa visão geral das pessoas, que não é tão simples assim. Acho que eu vou me arriscar bem aqui nesse comentário. Eu acho que mesmo se o Lula ganhar a partir de 1º de janeiro, ele sabe que se ele fizer uma intervenção direta, alterar a política de preço, a gente tem um problema muito maior, que é a falta de combustíveis. O assunto de combustíveis é um problema sério não só no Brasil. Em outros países a gente vê aí estoques de diesel nas mínimas. Tem um problema também com refino, a demanda é uma demanda que só aumenta. As empresas não fizeram assim tantos investimentos no setor de petróleo e gás nos últimos anos. Então, ele tem essa consciência também de que não pode fazer isso de uma forma tão brusca. É todo um processo
para que a gente deixe o mercado de combustíveis no Brasil mais útil para a população. É um problema sério que não é tão simples assim de resolver. Ô, Arlindo, eu vou repassar para você uma pergunta que eu leio muito na internet, todas as vezes que fala de combustível, que fala de Petrobras. O pessoal fala, mas e o pré-sal? O Brasil não é autossuficiente na produção de petróleo? Aí você acabou de explicar aqui pra gente que o Brasil importa petróleo. Por que isso acontece? É um problema no refino? O que justifica isso? Explicando para nossa audiência, para quem ainda não entendeu esse movimento. Pronto, tem algumas, na verdade são várias respostas. Tá. A primeira resposta é capacidade de refino. A gente não tem uma capacidade de refino que eu extraio lá o petróleo, jogo na refinaria, aquelas camadazinhas lá da refinaria vai me dando os subprodutos. Então, a gente não tem uma capacidade de refino que consiga atender toda essa demanda. Então, a gente teve todos os problemas ali de corrupção na Petrobras que tiraram a capacidade da companhia de se investir. Então, isso não foi feito. E as refinarias que a gente tem, Abreu e Lima, como exemplo, tiveram um custo aí bem maior do que o estimado. E como a gente não fez esse dever de casa lá atrás, a gente não tem uma capacidade de refino em casa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto por algumas características técnicas, o nosso petróleo aqui, produzido em casa, ele precisa ser misturado com um óleo mais fino que a gente precisa importar. Então, nessa mistura, a Petrobras faz lá o processo de refino para sair os produtos. Então, a gente também precisa importar tanto o combustível já pronto, dos Estados Unidos, por exemplo, já que a gente não tem essa capacidade de refino, e precisa importar também, eu vou chamar óleo cru, para fazer essa mistura com o petróleo brasileiro para poder refinar também. Então, seriam essas duas respostas. Gostou desse conteúdo? Então você não pode perder ao vivo de segunda a sexta-feira o almoço de negócios do meio-dia às 2 horas da tarde. Eu espero você.